O ex-presidente Jair Bolsonaro entregou ontem suas alegações finais no STF. Bolsonaro é réu da ação penal que trata de uma suposta tentativa de ruptura institucional. Ele seria, segundo isso, cabeça da trama golpista. Além disso, os advogados de Bolsonaro solicitaram a anulação da delação do tenente-coronel Mauro Cid, o reconhecimento do cerceamento de defesa e, em caso de condenação, o afastamento dos agravantes dos supostos crimes. Para falar desse assunto e para nos contar se realmente em setembro entra o grosso e se é duro, mas é bom, nós temos o privilégio de ter aqui conosco o advogado Dr. Jeffrey Cicchini. Boa tarde, meu querido amigo. Grande Segré, como que você tá? E essa mesa maravilhosa. Ei, antes da gente entrar no assunto aí, você quer falar do grosso? Eu não falo desse tipo de coisa, eu não tô interessado nesse assunto. Eu tô vendo outra coisa aqui. Você viu a cara daquela gente que o STF contratou, Segré, os influencers pra ir lá? Brincadeira. E será que pagaram para isso? Pelo amor de Deus. Você viu a cara daquela gente? Eu vi. Abre a tela aí, eu quero ver a mesa, abre a mesa aí. Aí vê aí se dá para abrir a mesa. Temos gente muito melhor aqui, né? Fala sério. Ô professor, você viu a cara daquela gente? Será que era requisito ser feio? Provavelmente. Mas Jeff, não é um pré-requisito de esquerda ali? Você já tem esse pré-requisito, né? Desculpa, é que eu não aguentei, eu tava olhando aqui e falei, Jesus, da onde que veio essa gente? Você sabe que uma vez eu estava... sou influencer, eu não conhecia um. São influencer da esquerda, por isso que você não conhece nenhum. Eu vi. Desculpa, agora você pode falar dos outros assuntos que você quer falar. Não, mas vou complementar o que você falou. Pode fechar comigo agora, Edu. O Milei, uma vez estávamos na TV, ele estava dando uma entrevista para uma grande amiga minha, Viviana Canossa. Eu publiquei agora, recentemente, na minha conta do Instagram, que de novo está em Shadowban, uma frase dele que falava: a esquerda é ruim. Xingava, mas xingava com todos os impropérios que você pudesse imaginar e alguns que ainda não conhecemos, ele falou nesse dia. E uma delas falou: a direita é muito melhor, é melhor que a esquerda. E falou: nós somos melhores no ponto de vista intelectual e estético. Mandou isso. Eu vi isso. Então, Cicchini tá seguindo o teu passo esse comentário. Mas voltamos aí. Me conta aí como que está essa situação da trama golpista, das alegações do presidente, e me chamou a atenção esse de, se tiver alguma sentença, e terá, todos nós sabemos que a sentença já está escrita, considerar os agravantes do diminuição, enfim, traduz do teu jeito que é tão didático, como está essa situação hoje. Vou voltar a ser advogado então, Segre. Manda. Vamos lá. Alegações finais, tá? É o último momento que a defesa tem para falar por escrito. Tá? Por isso que chama alegações finais. É a última defesa escrita que é feita no processo antes da sentença. Então, antes da sentença, a defesa do Bolsonaro não escreve mais. Então, eles apresentaram a última defesa escrita antes da sentença. Olha só, eu tô vendo que tá dando um burburinho aí, como se a defesa do Bolsonaro tivesse aceitado uma condenação e já estivesse pensando em pena. Não, gente, não tem nada a ver com isso, tá, Segré? É normal, é ritual, é comum, é técnico, que em uma alegações finais, como é o último momento que você fala, você coloca ali todas as argumentações jurídicas, inclusive sobre pena. Então é muito comum em alegações finais, você começa alegações finais assim, tem um rito, né? Você começa tratando preliminares de mérito. O que são preliminares de mérito? Nulidades. Então você vem atacando as nulidades, né? Que não são poucas. E depois você parte para o mérito. Mérito é se o fato aconteceu ou não, se eu sou culpado ou inocente, isso que significa mérito. E depois você trata da dosimetria da pena, mas isso é natural. Tá? Então o pessoal está fazendo um barulho em cima disso, como se a defesa do Bolsonaro estivesse aceitando pena. Não, é que em alegações finais você deve fazer isso. Tá? Então toda alegações finais de uma defesa qualificada trata de pena. Tá bom, Segré? Então foi isso realmente que fez a defesa do Bolsonaro e é assim mesmo que se deve fazer.
Perfeito. Agora, conforme a defesa de Bolsonaro, não existem provas que relacionem o ex-presidente com o punhal verde-amarelo, né? O plano verde-amarelo e os outros atos dos kits pretos, nem ao 8 de janeiro. O documento de quase 200 páginas, o advogado Celso Vilardi disse, e abre aspas, os invasores do 8 de janeiro, por essa narrativa, precisam de um chefe, de um líder, fecha aspas. E completou, abrindo aspas de novo. Nem a parcial Polícia Federal enxergou essa liderança, nenhum dos réus afirmou a existência da liderança do ora peticionário, mas a acusação está posta. Fecha aspas. E a primeira vez, Chiquini, e eu li muito sobre questões de tentativas de golpe de Estado, confirmações de golpe de Estado, a primeira, 509 a.C., Júlio Brutus, a Constituição da Primeira República Romana. E daí até aqui, havia 3 características que se davam em todas as tentativas. Um líder, imaginemos que o dia 8 de janeiro, o Lula falava, eu me rendo, estou saindo, entrego a presidência para quem? E todo mundo olhar para... Não sei, a gente veio quebrar aqui, não vimos aí pedir a destituição de ninguém. A segunda, homens jovens, que são os que colocam a cara para bater, junto com a terceira, que era armas. Eu não posso ir a pedir uma destituição do presidente com uma caneta ou com uma pedra na mão. Nenhuma dessas 3 características se observou. Mas a trama golpista continua sendo defendida por aqueles que, na minha humilde e subjetiva opinião, permitiram isso. 10 dias do governo Lula poderiam ter retirado todas as pessoas da porta dos quartéis, fechando 3 acessos, e eu vi isso em Brasília, 3. Somente você impedia que as pessoas chegassem à Praça dos 3 Poderes, inclusive com 30 notificações da BIM indicando, gente, tem ônibus indo para Brasília. Então, fica mais que claro que a ideia era deixar rolar. 900 efetivos, general Dias falou para você, inclusive, na resposta à tua pergunta, que tinha 900 efetivos das forças à disposição, que não entraram em cena. O que a gente pode esperar além de uma sentença condenatória, porque obviamente é uma questão política, não é jurídica? Segré, você estava no Brasil no Mensalão? Estava, há 40 anos. Eu estava desde a época de Figueiredo que estou aqui. Antes de Sarney, antes de Tancredo. Não sabia. Pô, eu fui lá, briguei. Não tinha cara pintada ainda, na época de fora Collor de Mello. Estou aqui desde criancinha. Tava. Tá. Olha só. A teoria que condenou os mensaleiros se chamou teoria do domínio do fato. O que é teoria do domínio do fato? É uma teoria que foi usada no Brasil pela primeira vez no Mensalão. Eu não coloco a mão na massa, mas eu respondo como autor. Eu respondo pelo crime sem colocar a mão na massa. Teoria do domínio do fato. O que eles querem tratar aqui é Bolsonaro como se ele tivesse arquitetado, se ele fosse a cabeça pensante. Segré, impossível a teoria do domínio do fato aqui. Por quê? Veja, você mesmo retomou o argumento à Roma antiga. O que no mundo diplomático, desde que o mundo é mundo, quem tem o poder, quem tem a caneta, quem tem a força, é quem tem as Forças Armadas. Então, você passar a faixa, aquela faixa bonitinha que o Bolsonaro não quis passar para o Lula, você passar aquela faixa de presidente, é um ato meramente simbólico. Porque você passar realmente o poder para o próximo governo é você passar as suas Forças Armadas. Desde que o mundo é mundo, você não dá golpe sem Forças Armadas. Em dezembro de 2022, o presidente Bolsonaro, ele nomeou comandantes das 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, indicados pelo Lula. Então, antes do presidente Bolsonaro deixar a presidência, ele já não tinha mais o comando das Forças Armadas. Então, muito mais importante do que ter passado a faixa
foi ter nomeado os comandantes das forças. Então, ainda durante a presidência, Bolsonaro passou a presidência para o Lula. Bolsonaro passou o comando do país para o Lula em 2022. E isso você não vê a imprensa tradicional falar. Não tem como você tentar um golpe sem forças armadas. E veja que a acusação, Segré, é tentativa de golpe armado. Tentativa de golpe armado sem arma. Sem armas. Então, pera, que português é esse, Segré? Você me perdoe, mas em espanhol é diferente, né? Arma é arma. Execução é diferente. Não, mas, Chiquini, eu vi uma postagem tua muito perfeitamente colocada a partir de uma entrevista com o antigo crítico do PT e hoje amigo do PT, Reinaldo Azevedo, em que propositalmente tratou ao Lula de estar bonito, enfim, sei lá, as baboseiras que eles falaram, mas chegou um momento em que o Lula menciona que a transição do presidente Bolsonaro para ele foi inclusive melhor que a do Fernando Henrique Cardoso com ele. E aí a tua observação foi, inocentou Bolsonaro. Pronto, terminou. Explica por que você está afirmando isso e depois, se você permitir, vou abrir para perguntas aqui da bancada. Veja só, você tem uma tentativa de golpe de Estado. Só que o Lula disse que a transição foi tranquila. E por que a transição foi tranquila? Foi tranquila porque ele sequer precisou olhar na cara do Bolsonaro. Veja que transição tranquila mesmo. Né? Ele sequer precisou pegar na mão do Bolsonaro. Bolsonaro nomeou os comandantes das forças dele sem precisar olhar na cara dele, sem uma ligação. Com toda certeza foi a transição mais tranquila. Aonde que eu faço essa comparação de... Já podemos buscar a sentença absolutória? Porque o cerne do processo é tentar evitar que o governo legitimamente eleito tomasse posse. Tá? O Brasil discute exatamente isso. Que o Bolsonaro, que baderneiros, que eles chamam de golpistas, teriam agido para evitar que um governo legitimamente eleito assumisse. Houve alguma conduta, alguma fumaça de conduta, que visasse impedir que o Lula eleito tomasse posse? Nenhuma. Tanto que o Lula disse que foi a transição mais tranquila que ele teve, ou seja, cai por terra toda a acusação, que era tentar evitar que o Lula tomasse posse. Esse processo, Segre, ele é um processo inventado e tem um motivo de eu ser, porque eles não conseguiram matar o Bolsonaro com uma facada. É por isso que existe esse processo. Na Colômbia, não vai ter trama golpista. Eles mataram o presidenciável com um tiro na cabeça. No Brasil, tiveram que criar trama golpista, porque eles não conseguiram matar o presidente Bolsonaro. Esse processo ele é um processo criado para eliminar Bolsonaro e eliminar a direita, para que a direita nunca mais volte ao poder e não estrague o esquema de corrupção do sistema. É disso que se trata. Isso é socialismo, isso é comunismo. Eles criaram um processo que eles chamam de trama golpista a dar uma aparência de legitimidade à perseguição política. É muito caro você matar o seu opositor político. É muito caro. Você derrubar um avião, você dar um tiro. É politicamente muito caro. O que você faz? Veja, as ditaduras atuais, a Venezuela fez isso em 2017. Você cria um processo criminal, você televisiona, você mostra para as pessoas, olha, estão tendo defesa, não é isso que eles falam? Tá todo mundo tendo defesa. Por quê? Você quer apenas dar uma aparência de que é um processo legítimo. Mas você está utilizando esse processo para perseguir. Tanto que não tem ninguém com foro privilegiado e estão no STF. Sim. O caso era para estar no plenário, jogaram para a primeira turma, mudando o regimento interno em 2023. Então é cheio de chicanas esse caso, que nos deixa claro tratar-se de um golpe. Assim como o Wall Street Journal, veja, um dos jornais mais lidos no mundo, disse essa semana que a Suprema Corte Brasileira deu um golpe de Estado criando a trama golpista. Então não somos nós brasileiros que estamos falando, o mundo, Segredo, está vendo que esse processo é o verdadeiro golpe que está sendo dado no Brasil.